Olá, alunas e alunos. Aqui é o professor Jesus Gomes, do Centro Universitário FECAP, e nessa videoaula vamos compreender as estruturas organizacionais. Vamos começar tornando esse assunto bem real para facilitar o entendimento de vocês. O Grupo Votorantim é um dos maiores conglomerados privados do Brasil. A história do grupo, controlado pela família Hermílio de Moraes, começou em 9 de janeiro de 1918, quando o empreendedor português Antônio Pereira Inácio comprou a massa falida do Banco União. Dentre as propriedades adquiridas, havia a fábrica de tecidos Votorantim, instalada no município de mesmo nome, no interior de São Paulo. À época, Votorantim era um distrito de Sorocaba. Atualmente, a Votorantim SA atua em 20 países, emprega mais de 40 mil pessoas diretamente e mais de 20 mil contratados de terceiros em 536 unidades operacionais e administrativas espalhadas pelo mundo. O grupo é integrado por 7 unidades de negócios, aqui da esquerda para a direita, a Votorantim Cimentos, a Nexa Polimetálicos, empresa de mineração e metalurgia, a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, a Acerbrag, empresa formada a partir da aquisição da empresa argentina Aceros de Bragado pela Votorantim Metais, a Votorantim Energia e a Citrosuco e o braço financeiro do grupo, o Banco Votorantim. O grupo é organizado em torno de unidades de negócios semi-independentes, cada uma posicionada em um mercado distinto e atuando com uma linha específica de produtos. Como se pode ver no organograma do Grupo Votorantim, a estrutura organizacional mostra a maneira como as diversas partes de uma empresa estão formalmente organizadas. A primeira e mais importante função da administração é o planejamento, quando se responde à questão o que fazer. Uma vez que a pergunta o que fazer ou para onde vamos tenha sido respondida, é hora de trabalhar o plano e o primeiro passo para fazer isso é projetar uma estrutura organizacional apropriada. Para explicarmos isso, dividimos esse tópico em 2 videoaulas. Nessa primeira, vamos explicar o conceito de estrutura organizacional, vamos discutir a relação entre os fatores situacionais e a estrutura organizacional, entre eles o ambiente e a estratégia. Vamos também discutir as tipologias de estruturas divididas em 2 blocos: estruturas tradicionais e tendências contemporâneas, que são tipos de estruturas que procuram responder aos desafios impostos por esses tempos de mudanças repentinas que estamos vivendo. Mas as estruturas não são escolhas feitas ao acaso ou de acordo com preferências pessoais. Há, na verdade, um conjunto de parâmetros que limitam as escolhas dos administradores e condicionam o desenho da estrutura organizacional. Esse será o assunto da nossa segunda videoaula. A estrutura organizacional de uma empresa é representada pelo seu organograma. Um organograma é um gráfico que demonstra quem se reporta a quem, fornecendo as diversas posições existentes dentro de uma dada organização e as atividades que são desempenhadas por diferentes indivíduos. Um organograma simplifica as informações. Por exemplo, as caixas ou retângulos representam diferentes atividades. Essas caixas recebem nomes que permitem identificar as atividades desempenhadas em cada área, como, por exemplo, finanças, operações, marketing, RH e logística. Esses departamentos de linha são aqueles que lidam com os bens ou os serviços fundamentais de uma organização. Existem também unidades de apoio que prestam serviços a esses departamentos de linha. As linhas pontilhadas, por outro lado, indicam funções de assessoria. As pessoas que ocupam estes postos têm poder para aconselhar, sobretudo os que estão na parte de cima do organograma. Mas as funções abaixo não estão formalmente, hierarquicamente subordinadas a elas. E as camadas horizontais de um organograma indicam os níveis gerenciais,
As pessoas situadas em uma mesma camada e que se reportam a uma mesma pessoa estão, portanto, no mesmo nível hierárquico. Existe uma série de elementos que condicionam o desenho de uma estrutura organizacional, como iremos aprofundar na próxima videoaula. O desenho de uma estrutura não é uma escolha arbitrária feita de acordo com a preferência pessoal dos administradores. Ela tem o propósito de refletir uma relação contingencial adequada com outros fatores críticos do sistema de gestão, entre eles a relação da empresa com o ambiente externo. A estrutura precisa se ajustar também ao sistema técnico, ou seja, à tecnologia empregada no núcleo operacional, e ainda à estratégia ou ao modo como a empresa compete no mercado. Por exemplo, se a empresa oferece um produto massificado, como o fazia Henry Ford, ou se ela produz de maneira personalizada ou customizada. Vamos então entender a relação entre os fatores situacionais ou contingenciais e a estrutura organizacional. Estratégia e estrutura. A estrutura não é um fim em si mesmo. Ela é um meio para a execução da estratégia, portanto, a estrutura segue a estratégia, assim como o pé direito segue o pé esquerdo. A estrutura deve apoiar a organização no alcance das suas metas. Assim, estratégias diferentes exigem diferentes tipos de estruturas. Por exemplo, se a estratégia competitiva de uma organização está ancorada em inovação, a sua estrutura deve ser flexível e facilitar a livre circulação de informações. Já uma estrutura mecanicista é mais apropriada para uma organização cuja estratégia se apoia na produção em massa para buscar ganhos de eficiência, controle e redução de custos para oferecer produtos padronizados no mercado. Ambiente e estrutura. Lembra do ciclo de eventos dos sistemas abertos? Então, o ambiente é formado por forças que afetam o desempenho das organizações. Algumas empresas atuam em ambientes estáveis, cuja mudança ocorre de forma lenta. Nesses ambientes, uma estrutura mecanicista se mostra apropriada. Já outras empresas atuam em ambientes dinâmicos, cuja mudança é constante e imprevisível. Essas mudanças são contínuas e uma estrutura orgânica é muito mais apropriada porque a empresa precisa se ajustar continuamente e rapidamente, exigindo, portanto, flexibilidade e livre circulação de informações. Tecnologia e estrutura. Toda organização usa determinadas tecnologias por meio das quais ela processa os insumos, transformando-os em saídas, que são os produtos e serviços que são distribuídos ao ambiente externo da organização. A primeira pessoa no mundo a traçar a relação entre tecnologia e estrutura organizacional foi Joan Woodward, que estudou pequenas empresas de manufatura no sul da Inglaterra. Ela descobriu três relações principais entre tecnologia e estrutura organizacional: produção unitária, produção em massa e produção em processo. A produção unitária caracteriza, como o nome diz, a produção única ou em pequenos lotes. A produção em massa, grandes quantidades, e finalmente a produção em processo caracteriza a produção mecanizada. John Woodward descobriu que tanto a produção unitária quanto a produção em processo eram muito mais eficazes quando associadas a uma estrutura orgânica. Já a produção em massa era muito mais eficaz se associada a uma estrutura mecanicista. Tamanho e estrutura. Além do ambiente, da estratégia e da tecnologia, outros fatores situacionais têm sido estudados recentemente. Por exemplo, há evidências de que o tamanho da organização afeta seriamente a sua estrutura. Grandes organizações, tipicamente consideradas aquelas com mais de 2.000 funcionários, tendem a ter mais especialização, mais departamentalização, centralização, regras, regulamentos do que as pequenas organizações. Entretanto, a partir de um certo tamanho, o porte adicional tende a influenciar menos. Por quê? Essencialmente, uma vez que uma empresa tenha aproximadamente 2.000 empregados, ela já será bastante mecanicista.
Adicionando mais 500 não mudará muita coisa. Entretanto, quando se adiciona 500 funcionários a 300 existentes anteriormente, muita coisa muda nessa organização. O professor Edson Barbeiro, em uma extraordinária videoaula, discutiu e contrastou organizações mecanicistas e orgânicas. Vamos rapidamente aqui relembrar alguns de seus aspectos, antes de começar a apresentar os modelos de estruturas organizacionais. Nas estruturas mecanicistas, a meta é a previsibilidade, a conformidade, enquanto nas orgânicas a meta é a adaptabilidade. Nas estruturas mecanicistas, a autoridade é centralizada, nas orgânicas, descentralizada. Nas mecanicistas, muitas regras e procedimentos. Nas orgânicas, poucas para permitir a flexibilidade. Nas mecanicistas, margens de controle estreitas, para permitir o forte controle. Nas orgânicas, margens de controle mais amplas. Nas mecanicistas, as tarefas são altamente especializadas. Nas orgânicas, são compartilhadas. As estruturas mecanicistas fazem pouco uso de equipes. Nas orgânicas, faz-se muito mais usos de equipes. Nas mecanicistas, a coordenação é formal e impessoal. Nas orgânicas, a coordenação é muito mais informal e muito mais relacional ou pessoal.